Olá, referenciadores do Brasil, aqui é o Bosco e hoje a gente vai falar sobre O Artista do Desastre, filme aí que deu o Globo de Ouro pro James Franco e desencadeou toda essa discussão aí sobre assédio, mas se você quiser saber mais sobre isso, procura lá os links na descrição que tem a notícia no nosso site e aí você vai poder se informar melhor. É sempre bom lembrar que quando a gente faz a crítica aqui no canal e tal, fica meio impossível não dar spoilers sobre o filme, só que assim, esse é um filme de comédia baseado em fatos reais, e então os spoilers não são fundamentais pra você aproveitar o filme. Até porque, como o filme é de comédia, o principal dele acaba sendo mais as piadinhas e tal, as referências que ele tem. É importante que você tenha visto The Room, que é o filme do Tommy Wiseau que deu origem a toda essa história, porque as piadas são feitas todas em cima das referências da produção do filme e também com a própria história de vida do Tommy. Esse filme, pra quem não conhece, ele é um dos piores filmes já feitos. Ele tem uma nota de 3.6 na IMDb, se não estou enganado. E ele acabou virando cult, digamos assim, justamente porque ele é muito, muito ruim. É assim, dói de ver o filme, de tão ruim que ele é, só que tem gente que de tão ruim, acha o filme engraçado, de certa forma. Então, como eu falei, o filme do Artista do Desastre, ele é baseado na história da produção desse filme, o The Room, e ele toma como ponto de partida o que é contado no livro de mesmo nome, The Disaster Artist. O Artista do Desastre, ele começa focando justamente na história desse tal Greg. Ele era um artista de teatro, que era muito travado, não conseguia representar em cena, etc. Até que ele encontra o Tommy, que é um cara que estava participando da mesma aula de teatro que ele, que, assim, o cara tem uma atuação bizarra de emotiva, só que atuar em si não é só isso, não é só expressar emoção e etc. Mas ele fica impactado pelo jeito que o Tommy age e etc, fica encantado e começa a seguir o cara. Desde cedo eles criam uma certa amizade, porque o Tommy, ele é meio deslocado da sociedade, ele não consegue criar muitos laços e etc, e até conta que ele sofreu um acidente, não sei o que. E aí começa a criar uma relação ali meio de professor e aluno, mas não é exatamente isso, porque comparado ao Tommy, o Greg é muito travado. Só que ele tem alguma coisa de atuação, ele tem um pouco de sociabilidade, enquanto o Tommy, por outro lado, não tem nada disso. É só porque ele é muito cara de pau, porque ele é maluco. E as piadas do filme acabam focando bem nisso, nessa relação do Tommy com todo mundo, que ele é muito egocêntrico às vezes, quando trata da produção do filme. O jeito dele travadão de ser, as risadas que ele dá. É por isso que eu digo que você tem que ver The Room, cara. Porque quando tu vê The Room e vai ver o Artista do Desastre, você percebe a bizarrice que é The Room. O filme passa até a ficar mais engraçado ainda do que ele é. Ele passa, em vez de ser só ruim, ele passa a ser até ruim e engraçado. E é aí que mora a graça do Artista do Desastre, zoando The Room, porque aquilo é uma pérola do cinema. Pra quem não sabe, o The Room ele tem um orçamento de 6 milhões de dólares, que foram pagos todos do bolso do Tommy, e tudo isso é contado no filme. A produção do The Room é contada no Artista do Desastre, todos os programas de troca de pessoal, a forma com que ele lidava com a produção, comprando equipamento inútil, ou então gravando dentro de set, quando ele podia usar locação externa. Por exemplo, tem uma cena no filme em que o personagem do Seth Rogen, que é um consultor de roteiro, ele olha o set que foi montado e fala: nossa, é um beco, e esse beco é idêntico àquele que a gente tem ali fora. E aí mostra do lado de fora do estúdio um beco idêntico ao cenário que tem dentro do estúdio. E aí o Tommy diz: não, mas aqui é Hollywood de verdade usa set, não sei o que. Fica essa piadinha aí com o jeito do Tommy o tempo todo. Depois que eles estabelecem essa amizade, eles vão pra Los Angeles pra se arriscar na vida de Hollywood. O Greg tem uma certa vantagem, porque ele é um cara bonitão e tem certa noção de atuação, enquanto o Tommy é só um cara muito esforçado que não faz muita noção de como é o mundo. E nesses pontos do Tommy acaba tendo um tom de drama ali no filme que você acaba até se sentindo um pouco mal de achar The Room tão ruim. Porque ele é um cara que, assim, ele não faz as coisas por mal, ele é só muito deslocado, meio pancada na cabeça, mas ele é realmente muito esforçado e tá aqui naquele discurso de correr atrás do sonho americano, de Hollywood, e a vida de estrelas e tudo mais. Tem até uma cena legal com o Bob Odenkirk, que faz o Saul, de Better Call Saul e de Breaking Bad, em que ele é um diretor de teatro e tá fazendo um teste com o Tommy. Ele começa a falar que o Tommy deveria ser um vilão, ele tem uma aura de vilão, ele devia ser um Frankenstein, um Drácula, e o Tommy diz que não, que na verdade todos eles são vilões porque eles estão rindo do Tommy, e o Tommy na verdade é um mocinho, e ele sai meio triste, cabisbaixo. E isso tudo antes de começar a produção do filme. A produção do The Room em si começou quando os dois estavam na pior situação possível. O Greg não conseguia nenhum trabalho, ele ligava pro agente, a gente sempre dizia que não tinha nada pra ele, e o Tommy estava sendo rejeitado por todo mundo, como ele sempre foi ao longo da vida dele. Só que o Tommy é um cara que sempre teve dinheiro e o dinheiro não é o problema. E ninguém sabe até hoje da onde que vem o dinheiro do cara. Mas eu já volto a falar desse ponto lá no finalzinho do vídeo, que eu vou te contar algumas curiosidades mais relacionadas ao The Room
e a história toda da produção, que também tem a ver com o Artista do Desastre, mas não exatamente com o filme em si. Quando o Artista do Desastre mostra a produção de The Room, é quando começa a ficar a parte mais tensa, é a parte em que o Tommy ele se sente mais sozinho, ele acaba ficando cada vez mais egocêntrico, cada vez mais irritado, e você começa a sentir uma certa raivinha dele, e sentir até pena do Greg por tudo que ele fez pra ajudar o Tommy. Acaba que eles produzem o filme fica caro pra cacete, mas eles lançam, o Tommy e o Greg acabam se separando, eles brigam, etc, mas eles lançam o filme numa sessão lotada de convidados, de todo mundo que participou da produção, os atores, e alguns convidados aleatórios, enfim. E acaba que todo mundo ri do filme, o Tommy fica muito triste. Só que aí o Greg pega e fala pra ele, cara, eles estão se divertindo, quantas vezes você acha que o Hitchcock conseguiu uma reação dessas? E acaba que isso não salvou o filme. Quando o filme foi lançado, isso mostra já no final do Artista do Desastre, o Tommy ele bancou que o filme fosse exibido pra tentar concorrer ao Oscar. Ele ficou rodando 2 semanas, se não me engano, no mesmo cinema e teve $1.800 de arrecadação na estreia, só, na primeira semana. O filme do Artista do Desastre em si, ele é bem engraçado, mas assim, é fundamental que você veja The Room. Se você não vir o filme, você vai acabar perdendo muitas das piadas e referências que tem na trama. E se você for pensar no filme sozinho, fora do universo dele, acaba que as piadas são meio sem graça, fica um pouco uma coisa muito caricata. E porque o Tommy é uma pessoa caricata. Se você viu a premiação do Globo de Ouro, você viu que ele tentou falar no palco e o James Franco afastou ele na hora, porque ninguém sabe o que aquele cara pode fazer, ele é meio doido. Mostra isso no filme, quando ele vai gravar cena de sexo, ele quer porque quer mostrar a bunda dele e diz que o filme vai vender por causa da bunda dele, enfim. É muito focado na excentricidade do Tommy, e a graça está justamente nisso. Então se você vir o The Room, esse filme é feito pra você. Vai ficar muito mais engraçado ver tanto The Room quanto o Artista do Desastre. Se fosse pra dar uma nota aqui no filme, eu daria 7, porque é uma comédia que não inova muito. É legal porque ela é baseada em fatos reais de uma produção cinematográfica que é símbolo dentro da cultura de cinema. É ideal pra você que é um cinéfilozinho, ou então um cara metido a cinéfilo. Ou então se você só quer entrar nesse mundo aí, aprender mais sobre essas coisas curiosos da cultura do cinema. E algumas curiosidades, né, que o próprio Artista do Desastre levanta e tem a ver com o The Room é que The Room teve um orçamento de $6 milhões e ninguém sabe de onde veio esse dinheiro todo. O Tommy, ele sempre foi rico, o próprio Greg fala isso, ele sempre teve dinheiro pra tudo, tanto quando eles mudaram pra Los Angeles, quanto quando eles começaram a fazer a produção do filme, e chegou a esse valor exorbitante porque teve muito atraso na produção. O Tommy queria comprar um monte de equipamento que não precisava, refilmava a mesma cena em vários lugares, trocava o pessoal da equipe o tempo todo. Esse filme é um filme pequeno, tem 1h30 e ele foi lançado em 2013 e teve esse custo de produção altíssimo, então é assim, é bem bizarro. É o pior filme que você vai ver na sua vida, provavelmente, é muito ruim mesmo, não é difícil de achar ele na internet e tal. Enfim, vale a pena ver justamente pra deixar o Artista do Desastre mais engraçado, e fora que as curiosidades que levam à produção desse filme, assim, são muito absurdas, cara. É uma história que, se não tivesse gente pra documentar isso, ninguém ia acreditar. Então, como já é de praxe, se inscreve, ativa o sininho pra ver as notificações quando a gente tá mandando vídeo e tal. Deixa o like pro YouTube saber que você gosta do que a gente tá fazendo, pra gente saber que você gosta do que a gente tá fazendo. Deixa nos comentários aí o que filmes vocês querem ver curiosidade. Deixa nos comentários sobre que filme você quer que a gente fale, anime, série, etc, material do canal. Confere todos os links na descrição, inclusive das notícias relacionadas ao filme, tanto do Globo de Ouro quanto do escândalo de James Franco. E no mais é só isso, galera, por enquanto é só. Não deixe de conferir aqui os outros vídeos do canal que a gente tá lançando recentemente e fica com essa referência.